Sabe quando você tem aquela ideia genial que nunca ninguém pensou antes e que você tem certeza que quando você colocar aquela ideia em prática, o Zuckerberg vai querer comprar? Será que essa ideia vale tudo isso? Quanto será que vale a sua ideia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, seja bem-vindo à Escola de Negócios Digitais, eu sou a Cimeia. Se você é novo aqui no canal e se interessa, quer aprender mais sobre marketing digital e sobre negócios digitais, então se inscreva, porque é sobre isso que a gente fala por aqui. Hoje eu quero falar sobre ideias. Quanto vale uma ideia? Será que as ideias têm algum valor? E antes de dar minha opinião sobre isso, eu quero deixar claro que eu não estou menosprezando as ideias, né? As ideias são, no final das contas, a origem de uma transformação, mas elas, por si próprias, antes de serem executadas, não valem nada. O que diferencia uma ideia bilionária de um negócio bilionário é a execução. E se o idealizador dessa ideia não for capaz de executá-la, então ela realmente não vale nada. A verdade é que de ideias o mundo está cheio. O que falta são pessoas capazes de colocar as suas ideias em prática, de realizar essas ideias. Veja o caso do Thomas Edison, que foi inventor da lâmpada incandescente. Você acha que antes dele ninguém teve essa ideia de gerar luz a partir da energia? Muitas pessoas tiveram essa ideia, milhares de pessoas tiveram essa ideia, mas somente uma delas foi capaz de colocar essa ideia em prática. Isso depois de mais de 1000 testes que ele realizou, que ele conseguiu chegar no resultado que ele queria. Então, além de ter que ser a pessoa que tomou uma atitude, a pessoa que teve ação sobre a sua ideia, ele ainda teve que ser a pessoa que teve resiliência para ir até o final. Então é possível que muitas outras pessoas tenham tido a mesma ideia que o Thomas Edison, só que elas podem não ter tido resiliência suficiente para fazer tantos testes quanto o Thomas Edison fez para conseguir chegar no resultado. E a maioria delas provavelmente nem tentou, nem tomou, uma ação com relação à realização dessa ideia. Então é isso que difere uma ideia vencedora de uma ideia que não vale nada. É o idealizador, é a pessoa que teve a ideia, se ela é capaz de realizar ou não. É isso que define se uma ideia tem valor. E ela só vai realmente valer alguma coisa quando ela for palpável, quando ela se transformar realmente em um negócio. E para transformar essa ideia em realidade, você vai precisar colocar a mão na massa. Muita gente pensa que, eu tive uma ideia, então eu vou chamar um sócio e esse sócio vai executar essa ideia e eu sou o cara da ideia, então a empresa é minha. Mas na verdade não é bem assim. É muito difícil você encontrar pessoas que estejam dispostas a trabalhar pela ideia dos outros. Todo mundo tem as suas próprias ideias. Então é muito difícil você encontrar alguém que realmente queira vestir a camisa pela sua ideia. Ainda mais se você não estiver disposto a pagá-la por isso. Então se você não consegue realizar sua ideia por falta de conhecimento, por falta de habilidade, o ideal é que você tenha dinheiro para pagar quem tem as habilidades necessárias para colocar essa ideia em prática. É claro que você não vai saber tudo, vai ter sempre aquela habilidade necessária que você não tem. Às vezes você tem habilidade de concretizar a sua ideia, mas você não tem habilidade de vender, você não tem habilidade de gerenciar uma empresa, de cuidar da parte financeira de uma empresa. Então, nada impede você, claro, de ter sócios, parceiros que complementem as suas habilidades. Mas também você não pode pensar que você pode ter parceiros que tenham todas as habilidades sem que você precise ter nenhuma. Eu vi sobre isso, inclusive, assistindo o Shark Tank Brasil aqui, que é uma série que passa na televisão, um reality show, onde empreendedores vão apresentar as suas ideias para investidores em potencial. E quando o investidor perguntou para a pessoa que estava ali fazendo um pitch, ele perguntou quem fazia o que na empresa, acho que estavam umas 3 pessoas, se eu não me engano, ele perguntou quem fazia o que na empresa, e a pessoa que estava fazendo o pitch disse: fulano cuida do produto e ciclano cuida do marketing. Aí o Shark perguntou para ele: mas e você? Você faz o quê? Para que eu preciso de você se você não faz nada? Se você não tem nenhuma habilidade que acrescente a essa empresa? Foi exatamente isso que o Shark perguntou. Para que eu preciso de você? Então, se você não tem nenhuma habilidade, é bom que você desenvolva. Você precisa também arregaçar a manga,
por essa empresa. Se você quer parceiros que vistam a camisa, você não quer que esses parceiros percebam que você não tem valor nenhum para a empresa, que você não agrega, né, valor para a empresa. Todos os parceiros precisam agregar valor. Não existe o cara da ideia que é o dono da empresa e só manda. Isso não existe. O grande empreendedor, o empreendedor de sucesso, é o cara que mais trabalha dentro da empresa, é o cara que mais passa dias e noites, é o cara que mais faz sacrifícios. Ele tem que sacrificar finais de semana, sacrificar saída com os amigos, sacrificar hobbies, porque ele vai passar todo esse tempo trabalhando em prol da empresa dele. Como empreendedor, você não vai chegar ao sucesso se você não der duro todos os dias pelo seu negócio. Para que você consiga manter todos os outros parceiros motivados, você também precisa mostrar serviço. Tem também outra questão que muitas pessoas têm uma ideia e elas pensam, eu preciso de dinheiro para realizar essa ideia, então vou buscar investimento. Só que para você pedir algo para o investidor, pedir um investimento, você precisa ter algo também. Se você chegar para o investidor só com uma ideia, ele vai rir da sua cara, porque uma ideia, como eu disse, ela não vale nada. Você vai precisar provar que você é capaz de realizar aquela ideia. E a melhor forma de você provar isso é dando o primeiro passo, é começando a colocar aquela ideia em prática. É assim que você vai mostrar que você é capaz, colocando aquela ideia em prática, pelo menos nos primeiros passos, né, que é você fazer a validação da sua ideia. Você criar ali um produto mínimo viável, colocar no mercado, pedir para especialistas testarem, abrir para testes ao público também, para você ter estudo real, né, do seu caso, do seu negócio, para você ver como que o seu negócio funciona diante de situações reais. Dessa forma você vai conseguir perceber como que o cliente lida com a sua proposta, quais são as dificuldades que ele encontra com relação ao seu produto, qual é a aderência do público a esse produto, se realmente o mercado está precisando, se realmente existe demanda. Tudo isso você consegue comprovar criando um produto mínimo viável e fazendo um teste disso. E o que é um produto mínimo viável? É como se fosse um protótipo de baixo custo da sua ideia. Um protótipo suficiente para você conseguir testar com o seu público-alvo, para você conseguir fazer, ter essa ideia, né, da aderência, da aceitação desse público, para você conseguir realmente saber se aquela ideia vai funcionar para o seu mercado. O ideal é que esse protótipo ele tenha o máximo de recursos possível, ou pelo menos recursos simulados, para que o cliente consiga utilizar o seu sistema em uma situação real. E com base nos dados que você vai obter realizando esses testes, você já vai saber se a sua ideia funciona ou não, e com base nisso você vai decidir se você continua em frente, né? Se a sua ideia funciona, você pode continuar naquele caminho. Se ela não funciona, se ela se mostrar com baixa aceitação ou desinteresse mesmo, né, por parte do seu público, se você detectar isso, o ideal é que você pivote da sua ideia. Pivotar é o quê? É você mudar de direção, né? Às vezes você consegue transformar uma ideia que você teve em uma ideia um pouco diferente, mas que aquela ideia sim supre uma necessidade, resolve um problema do seu cliente potencial. Então a realização desses testes é importante para você validar sua ideia, mas não só para validar, mas também para você mostrar para o investidor, quando você for numa banca de investidor, para você mostrar que você deu o primeiro passo e que você é capaz de colocar aquela ideia em prática. Nunca chegue numa banca de investidores sem nada. Mas e com relação aí à proteção da sua ideia? Muita gente tem uma ideia e fica com medo de compartilhar essa ideia com outra pessoa, até mesmo com um investidor, de medo que alguém roube essa ideia. Mas é como a gente falou no começo, poucas pessoas estão interessadas nas ideias dos outros. E além disso, poucas pessoas têm potencial de realmente colocar em prática uma ideia, de realmente transformar uma ideia em um negócio. Então as chances de você contar sua ideia para alguém e essa pessoa vir a realizar essa ideia é muito pequena. Mas ainda assim existem algumas formas de você se proteger disso, como por exemplo documentando toda a conversa que você tiver. Então se você conversar com o investidor, você procura documentar que você teve essa conversa. Se você conversar com outra pessoa, você precisa documentar que você teve essa conversa com essa outra pessoa, para que, se caso, né, alguma dessas pessoas venha a concretizar essa ideia antes de você, você tem a prova de que você comentou com ela sobre aquela ideia tal dia. Então você
fazendo essa documentação, seja através de qualquer meio, seja através de áudio, seja através de e-mail, de documentos, você consegue manter esses direitos caso isso venha a acontecer. Mas se você está pensando em registrar uma patente da sua ideia, saiba que aqui no Brasil não é possível registrar ideias. Você só consegue patentear invenções. Você tem que provar que a sua ideia, a partir de um projeto, é realizável. Pelo menos isso você tem que provar para que você consiga ter a sua patente aceita. E também tem o caráter de novidade, que é também um fator decisivo para a aprovação da sua patente. Então, por exemplo, se você quer patentear uma ideia de um software, a ideia em si você não consegue patentear. O que você consegue patentear é o software em si, o código, na verdade, o código do software. Então você pega aquele código, patenteia aquele código, mas nada impede outra pessoa de criar um programa igualzinho ao seu, apenas com o código original dela, com código diferente do seu, ela também pode patentear. Nada impede isso de acontecer, porque você está patenteando um código e se a pessoa não copiou o seu código, ela tem um código próprio e ela também consegue ter a patente desse código. Então, o que você pode observar aí é que não foi a ideia, né, que foi patenteada, foi o objeto em si. Então, se você tem uma ideia, é importante que você saiba que ela só vai realmente ter algum valor quando ela for executada. Você tem o potencial de executar essa ideia, você tem as habilidades necessárias para executar essa ideia, você tem onde conseguir parceiros para complementar as suas habilidades. E de que forma que você vai contribuir nessa parceria? Porque uma parceria, né, todas as pessoas contribuem, todo mundo sai ganhando numa parceria. Então você tem que pensar em todos esses fatores para você realmente tirar a sua ideia do papel para que ela realmente valha alguma coisa. Como eu disse no começo, a diferença entre uma ideia bilionária e um negócio bilionário é a execução. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários aqui embaixo que eu sempre respondo. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.